Eu combinei com o André de que ele faria um depoimento da sua caminhada rumo à plena comunhão com a Igreja Católica. Ele mesmo vai contar a sua história, que nós vamos escutá-la não com triunfalismo, não com espírito de proselitismo, mas vamos escutá-la com ação de graças pela ação de Deus na sua vida. Boa noite, irmãos e irmãs. Meu nome, como já foi dito, é André, eu tenho 35 anos, sou natural de Campinas, São Paulo, mas moro aqui no Piauí já faz 11 anos. Eu sou casado, tenho 2 filhos e eu tenho um histórico, antes de vir para a Igreja Católica, de ser protestante. Eu passei por algumas igrejas, na verdade eu já nasci numa igreja protestante, então digamos que eu tenho 35 anos, né, numa igreja protestante. Fui batizado aos 15, então tenho 20 anos aí de convertido numa igreja protestante. E desses 20 anos eu passei 7 anos da minha vida como pastor. E desses 7 anos, 5 também foram dedicados à docência, ao ensino teológico num seminário protestante. Eu vou contar aqui para os irmãos um pouquinho dessa história, né, de como de protestante eu cheguei aqui à Igreja Católica, né? Então, eu nasci na igreja do Evangelho Quadrangular, meus pais até hoje são dessa igreja, e aos 14 anos eu me converti a Cristo, fui batizado aos 15, como eu já mencionei, e desde o início da minha vida cristã, eu tive um desejo muito grande de conhecer mais sobre o Senhor Jesus Cristo e amá-lo mais. Então eu comecei a estudar a Bíblia, li a Bíblia várias vezes, do início ao fim, né, nesses vários anos de convertido. Eu comecei também a estudar teologia e o meu interesse se concentrou especialmente nos padres da igreja. Então, desde o ano de 2001, quando eu fui batizado, eu comecei a ler os padres da igreja. E aí eu comecei a perceber uma coisa que me incomodou, que os padres, eles eram muito mais católicos do que protestantes, né? Havia muito mais coisas neles parecidas com os católicos do que com os protestantes. Isso me incomodou porque havia padres que tinham conhecido os apóstolos, eles estavam lá no 2º século, pertinho dos apóstolos. Mas o que me impedia de me tornar católico diante dessa constatação era uma doutrina afirmada pelos protestantes, que em latim é sola scriptura, que a gente diz, somente a escritura, e a declaração completa seria: a Bíblia é a única regra de fé e prática. Como eu acreditava nisso, e eu acreditava que a minha interpretação da Bíblia era correta, então eu pensava, bom, se os padres estão discordando do que eu entendo que a Bíblia ensina, então eu vou ficar com a Bíblia, já que ela é a única regra de fé e prática. Mas eu continuei lendo os padres, continuei lendo a Bíblia. Eu acabei saindo da igreja do Evangelho Quadrangular, passei um breve tempo numa igreja batista e cheguei na Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso foi inclusive quando eu cheguei aqui no Piauí em 2011. E eu já vim para a Igreja Presbiteriana do Brasil para fazer um seminário, me tornei seminarista, depois fui ordenado como pastor e continuei estudando a Bíblia, teologia, os padres da igreja. Até que chegou um momento no ano de 2019 em que eu passei por uma crise, que eu comecei a perceber que o meu cristianismo ele era incompleto. Eu não tinha uma vida espiritual de comunhão com Jesus tão profunda como eu gostaria, na oração e no sacramento, que eu acreditava que a ceia do Senhor na minha igreja era um sacramento. Eu ainda não entendia que não era, não há um ministro ordenado celebrando. Mas eu sentia falta de alguma coisa. E quando eu li um livro em 2020, eu diria assim que a solução começou a se apresentar diante dos meus olhos. Eu li o livro de um teólogo dos Estados Unidos chamado Scott Hahn. Ele já foi presbiteriano no passado, se converteu ao catolicismo, e no livro Todos os Caminhos Levam a Roma, ele conta a sua trajetória ao catolicismo. E uma parte do livro me chamou a atenção, que é quando ele diz que um aluno perguntou para ele, quando ele ainda era protestante, por que você acredita no sola escritura, que a Bíblia é a única regra de fé e prática?
E aí ele começou a pensar sobre isso e percebeu que ele não tinha uma resposta. Ele não sabia porque ele acreditava nisso. Ensinaram para ele que era assim, ele assumiu sem uma reflexão maior. E eu comecei a refletir sobre a minha própria vida e percebi que eu também não sabia porque eu acreditava nisso. E aí eu percebi dois problemas com esse princípio. O primeiro é que quando eu digo que a Bíblia é a única regra de fé e prática, eu estou imaginando que nela há tudo o que eu preciso crer. Mas a Bíblia não apresenta uma lista de quais são os livros que compõem a Bíblia. E isso é algo fundamental para a minha fé. Para eu saber quais são os livros que compõem a Bíblia, eu preciso ir para fora da Bíblia, para concílios, para padres da igreja que falaram sobre isso, mas quem vai dizer mesmo o que é a Bíblia e o que não é o magistério da igreja. Então, já há um problema aí, porque se eu preciso ir para fora da Bíblia para saber o que é a Bíblia não é a única regra de fé e prática. Um segundo problema que eu observei é que não há esse princípio de que a Bíblia é a única regra de fé e prática na própria Bíblia. E quando eu percebi isso, então a minha teologia desmoronou. Eu percebi que eu estava num caminho errado e eu precisava procurar um outro tipo de cristianismo. E aí eu me lembrei dos padres da igreja, que eu tanto tinha lido no decorrer da minha vida cristã. Voltei a lê-los e eu percebi que eu precisava não desse princípio de que a Bíblia é a única regra de fé e prática, mas da ideia de que Deus nos deu a palavra, a sua palavra, em duas formas, escrita nas escrituras e oral, e que essa tradição oral que se encontra na liturgia, nos padres, concílios, em tantas formas dentro da vida da igreja, essa tradição, ela é o contexto que eu devo usar para interpretar a Bíblia. E além disso, eu preciso de um intérprete infalível para que eu não seja então levado a várias interpretações diferentes, porque se cada um for interpretar a Bíblia com a sua própria cabeça, vai ter uma igreja para cada cabeça que existe. Então eu percebi que eu precisava de, além de uma tradição para dar o contexto de interpretação da Bíblia, precisava também de um magistério infalível. E isso me levou, obviamente, à teologia católica. Eu comecei a ler vários livros católicos, inclusive o Catecismo da Igreja Católica, que eu li na minha empolgação, ele todo, do começo ao fim, em uma semana. E aí eu falei, não, é isso mesmo, né? Aqui eu encontrei o que eu estava procurando. E isso aconteceu de tal modo, eu li o livro do Scott Hahn em maio de 2020, e a coisa foi tão rápida que no dia 22 de junho desse mesmo ano de 2020, eu rezei o meu terço pela primeira vez, né? E foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, em que eu rezei pela primeira vez na vida a Ave Maria, que eu nunca tinha rezado, e já rezei logo o terço, os mistérios gozosos. Foi uma segunda-feira. E desde então eu comecei a ter uma vida católica dentro da igreja presbiteriana, em segredo, porque como pastor eu dependia do sustento da igreja, e comecei a tentar encontrar formas de me ligar logo à igreja católica. Mas enquanto isso não acontecia, eu comecei a rezar o terço diariamente, a liturgia das horas, fazer a leitura orante, a Lectio Divina. Comecei a assistir a missa aos domingos, comecei a praticar a abstinência e o jejum que a igreja prescreve em dias determinados, e comecei a tentar viver o máximo que eu podia como católico. E me tornei devoto de alguns santos, especialmente um santo chamado São John Henry Newman, que foi um ex-protestante, pastor inclusive do século XIX, que se converteu ao catolicismo e até se tornou cardeal. Ele foi canonizado. Eu encontrei na igreja católica aquilo que eu estava procurando, aquela espiritualidade mais profunda. Eu percebi que a comunhão que eu queria com Jesus, que era o que eu queria desde o início da vida cristã, amar, conhecer e amar mais a Jesus, eu só poderia encontrar na igreja católica, porque aqui há uma vida de oração muito profunda, uma coisa que não há em nenhum outro lugar. Jesus presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Isso não há em nenhum outro lugar. E quando eu percebi isso, eu sabia que era esse realmente o lugar onde eu deveria estar. Bom, irmãos, para resumir, né, isso foi em 2020, essas descobertas. Eu fiquei algum tempo tentando
sair da igreja onde eu estava e vir para a Igreja Católica, até que chegou novembro de 2021, e nesse tempo eu conheci o Cristiano, que é o meu padrinho de crisma, e ele me apresentou então Dom Jacinto, com o qual eu comecei a conversar e que começou a me ajudar então nesse processo de integração à Igreja Católica, com conselhos, com orações, tanto de forma presencial quanto à distância. Eu tive um primeiro encontro com ele em novembro, e ele me levou à capela da residência episcopal, onde eu estive diante do Cristo Eucarístico pela primeira vez. A emoção foi muito grande, e o anseio de comungar desse Jesus na Eucaristia foi muito grande. Um segundo encontro, que aconteceu na semana de início da quaresma deste ano, ele me permitiu participar de uma missa também na capela da residência episcopal, e mais uma vez esse anseio de participar desse Jesus maravilhoso na Eucaristia acendeu no meu coração. Mas eu ainda não sabia como me integrar à Igreja Católica, até que na semana passada aconteceram eventos totalmente fora do meu controle, que me levaram a uma situação na qual não tinha mais como eu esconder a minha fé católica. Eu declarei isso nessa semana, na quarta-feira, diante de pessoas da Igreja Presbiteriana do Brasil, e assim eu fui desligado do seminário onde eu era professor, o Seminário Teológico do Nordeste. Na quinta-feira dessa semana escrevi uma carta de exoneração do Ministério Pastoral e exclusão da Igreja Presbiteriana do Brasil, e agora estou aqui para ser recebido na Igreja Católica. Na verdade, isso já aconteceu, né? E eu quero agradecer ao Cristiano, que sem ele isso não seria possível. Agradecer ao Dom Jacinto, que tanto me auxiliou nesse processo. E dizer o seguinte, irmãos, eu perdi muita coisa saindo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Na verdade, foi uma vida que eu construí e eu perdi. Mas o que eu ganhei foi infinitamente maior. Eu ganhei Jesus. E aí eu lembro do que Paulo falou, o apóstolo São Paulo, quando ele diz que todas as coisas que ele tinha como judeu, ele considerava como nada, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu queria terminar dizendo o seguinte: se você é um cristão não católico, você já tem muito de Jesus, mas há muito mais que você pode ter, integrando-se à Igreja Católica, porque só aqui você tem Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, na Eucaristia. E se você já é um católico, você já tem um banquete espiritual na casa do Pai aqui. Não deixe isso para ir procurar as bolotas dos porcos em terra estranha. Você já tem tudo que você precisa aqui. É isso, irmãos. Estou muito feliz. Graças a Deus. Glória.